O facto de nós estarmos aqui tem que ver com aquilo que nós já fizemos em 2019. Toda a gente se recorda. Eu creio que até foi nesta mesma sala que estivemos reunidos, já lá vão 4 anos. Farão agora em fevereiro ou em março, que estivemos aqui pela primeira vez, para programarmos e em conjunto todos celebrarmos as comemorações dos 500 anos dos devotos da Senhora da Lapa em todo o mundo. Pois é, agora estamos cá e a pensar no 2023 para tratar dos 525 anos das bodas de prata da Senhora da Lapa. E como não podia deixar de ser, na altura ouvimos aqui umas histórias muito interessantes das nossas gentes, do Minho. Estávamos a falar de Vizela, de todos aqueles concelhos ali à volta de Vizela, no Baixo Minho. Alguém do Minho que achou que aqueles bancos que para o santuário que eram fratitos, que eram pobrezinhos. Não eram os mais adequados. Exatamente, que eram pobrezinhos. E então este carpinteiro ofereceu-se para fazer a bancada do santuário. Ali não sei se era para pagar, se era para fazer, se era dado, como era. E acontece que poucos dias depois aparece um outro senhor, não sei se ele tinha carpintaria, se não tinha, mas esse senhor ofereceu mesmo todos os bancos que hoje estão no santuário. Este ano, voltando nós cá, e certamente com estas ideias mais amadurecidas das nossas gentes, relativamente a fazer a peregrinação à Senhora da Lapa, que durante 3 anos, porque foi assim basicamente, parou. Penso que as pessoas agora estão de alguma forma mais entusiasmadas com a ideia de voltarem, porque estão ansiosas, querem voltar mesmo. Nós estamos a fazer tudo por tudo para que realmente assim seja, não é? Portanto, esta é mais uma daquelas situações que... Mas, entretanto, agora aqui para o nosso reitor, Sr. Padre Joaquim, uma história que ouvíamos há um bocado, quando almoçávamos, de alguém relacionado também com Vizela. É porque Vizela não é só tradição, não é só folclore ou outras festas, também é futebol nesta altura. E alguma história que o Sr. Padre Joaquim nos contou que realmente nos deixou assim um pouco, como é que alguém dos nossos vizinhos, não vamos falar de nomes, nem o Sr. Padre sabe o nome, e se soubesse também não gostaria, também não disse. Mas de alguém que veio aqui fazer uma promessa algo esquisita, mas que de facto tem muito a ver também com as nossas gentes, com os saberes estar no desporto. Acho que era por aí, se o seu padre se recorda. Sim, aqui há uns meses um casal veio aqui ao santuário e foram falar comigo, e o senhor aproveitou para se, entre aspas, confessar, porque uns tempos antes nós tínhamos descoberto um cachecol do Vizela colocado na grade, na gruta, no tempo em que o acesso à gruta estava vedado pelo caso do Covid. Mas ele aproveitou um intervalo que não havia quase ninguém e foi colocar um cachecol diante de Nossa Senhora para agradecer a subida de divisão do Vizela, portanto à primeira divisão, e achei curioso ele vir cá e confessar que tinha sido ele a fazer aquilo, de maneira que foi numa altura em que o acesso à gruta estava vedado, mas ele aproveitou para ir lá e depois foi uma senhora que foi chamar a atenção a dizer que não conseguia ver a imagem porque tínhamos colocado uma faixa na grade. E nós não tínhamos colocado nada, de maneira que fui lá e então fui ver e o espanto foi esse. Portanto, foi no ano em que o Vizela subiu à primeira divisão, portanto há 2 anos atrás, e o entusiasta do Vizela, que também é devoto de Nossa Senhora, de alguma maneira veio agradecer. É para isso mesmo que nós estamos cá e deixar o convite a toda a gente que nos acompanhe daqui até ao 3º domingo, 17 de setembro, porque se foram cerca de 5.000, como dizia ali o nosso Sr. Abade, Amorim, que estavam cerca de 5.000, acho que vamos duplicar e triplicar em setembro o número de devotos da Senhora da Lapa.
desta vez para os 525 anos, bodas de prata. Contamos com todos vós. Só fazer aqui uma pequena introduçãozinha para esta conversa solta. O facto de nós estarmos aqui tem que ver com aquilo que nós já fizemos em 2019. Toda a gente se recorda. Eu creio que até foi nesta mesma sala que estivemos reunidos, e já lá vão 4 anos. Farão agora, em fevereiro ou em março, estivemos aqui pela primeira vez para programarmos e em conjunto todos celebrarmos as comemorações dos 500 anos dos devotos da Senhora da Lapa em todo o mundo. Pois é, agora estamos cá e a pensar no 2023 para tratar dos 525 anos das bodas de prata da Senhora da Lapa. E como não podia deixar de ser, na altura ouvimos aqui umas histórias muito interessantes das nossas gentes, do Minho, relativamente a uma situação que para nós foi assim algo, não vou dizer que era esquisito de facto, mas que nos surpreendeu e de que forma, e muito pela positiva, porque se alguém diria ou perguntaria quem são os maiores ou os melhores devotos da Senhora da Lapa, eu atreveria-me a dizer, é a nossa gente, é o agente do Minho. Estamos a falar de Vizela, de todos aqueles concelhos ali à volta de Vizela, no Baixo Minho. E isto porquê? Porque eu vi uma história da irmã Lídia nessa altura, referente a alguém de Vizela em particular, por isso é que falámos de Vizela, que nos contava uma pequena história de um carpinteiro em 1890 e não sei o quê, não sei como, de facto, mas pelos vistos está escrito em qualquer sítio, em algum lugar, que veio aqui um carpinteiro para fazer aqui uns pequenos arranjos de carpintaria. E surpreendeu-nos de que forma. Mas gostávamos de ouvir melhor essa história. Há outras do Sr. Padre Amorim também, pelos anos que tem, que está cá no santuário, e que também diz respeito também às nossas gentes do Minho. Recorda-se daquilo que nos falava na altura? Eu não me lembro do nome do carpinteiro. Ouvi, era o Sr. Padre Vieira, dizer que o santuário tinha necessidade de uns bancos para o santuário, que não havia bancos. Eu lembro-me de criança, vinha muito cedo com a minha mãe e a minha avó para nos sentarmos no beirado do soalho e da pedra, porque assim até estaríamos melhor. Era um banquinho muito baixo, mas estávamos melhor, a olhar para o pregador, no púlpito ainda, e nessa altura, portanto, não havia bancos, e o Sr. Padre Vieira mais tarde arranjou uns banquitos, que ainda andam para aí uns restos de bancos desses, sem encostos, sem nada, só para as pessoas estarem sentadas, mas depois veio, de facto, alguém do Minho que achou que aqueles bancos que para o santuário que eram fraquitos, que eram pobrezinhos. Não eram os mais adequados. Exatamente, que eram pobrezinhos. E então esse carpinteiro ofereceu-se para fazer a bancada do santuário. Ali não sei se era para pagar, se era para fazer, se era dado, como era. E acontece que poucos dias depois aparece um outro senhor, não sei se ele tinha carpintaria, se não tinha, mas esse senhor ofereceu mesmo todos os bancos que hoje estão no santuário. O do Minho queria fazer a bancada. Como era que queria fazer, não sei pormenores, só sei isto que ouvi assim ao Sr. Padre Vieira. Mas, entretanto, aparece um senhor que é daqui que era de Forles. Ele era de Forles, mas trabalhava noutros lugares. Não era ali em Forles que ele estava. E então esse senhor é que se ofereceu para fazer a bancada para o santuário sem e custo zero. Foi ele que a ofereceu. E isto tem que andar por aí escrito, porque eu acho
que vi qualquer coisa disso escrito pelo Sr. Padre Vieira. Mas na altura, quando aqui cheguei, os papéis eram tantos e tão espalhados que eu achava graça a todos os escritinhos que ele escrevia em qualquer lado. No envelope de uma carta, escrevia coisas e nós não queimamos nada, portanto isso tem que andar para aí, mas isso são coisas que procurando-se até... É um facto, ou seja, o facto é que era alguém de Caldas de Vizela. Sim, exatamente. Assim que nós tratámos a nossa vizelinha quando saímos. Sim, está certo. Para nós é certamente uma grande honra e perceber que, de facto, os nossos antepassados, nesse tempo da história, que esteve por cá. Porque, de facto, é aquilo que mais nos honra, os nossos avós, avós e outros que mais que já percorriam estas terras e agora falta-nos saber como é que chegavam cá. Porque em tempos de reis, imagino, carroças a cavalo e outras coisas que se parecem. Sim. Deve ter sido assim, mas também bem, a história... temos a satisfação de conhecer essa história. O Sr. Padre Vieira, quando falava das gentes que vinham de longe, das graças concedidas por Nossa Senhora, que os fazia vir aqui até ela, dizia que vinha gente da Catalunha a cavalo. Quando ele explicava o significado da peregrinação das cruzes, que nós hoje chamamos da peregrinação das cruzes, eu gostava de o ouvir porque ele fazia-me até uma certa emoção, porque ele dizia que continuavam a vir ainda estas paróquias ao santuário, que era promessa dos nossos antepassados, que em tempos que o escravelho e aquele bicho que atacava o castanheiro, que o deixava mesmo com a casca toda tirada, o castanheiro ficava nu e as pessoas não tinham o que hoje temos. Pega-se numa coisa qualquer, vai-se comprar, cura-se, está tudo ok. Hoje é tudo assim, mas naquela altura não. Claro. E então os agricultores, quem vivia das terras, eram anos de fome, se viessem essas pestes, não é? E eles recorriam, esses povos, recorriam a Nossa Senhora da Lapa com muita fé e devoção. E aquela praga, pronto, Deus permitia que desaparecesse. E pediam, continuaram sempre a pedir, e é esse o motivo de ainda virem hoje, quer dizer, vai-se pegando o contágio, não é? Exatamente, e sabe que o nosso povo, a tradição, aquilo, eles, quem é que lhes tira as tradições, não é? E quem somos nós? Exatamente. E então, quer dizer, há tradições que são boas, e esta é uma, mas também há tradições menos boas, não é? E eu me faz muita emoção, porque quando os vejo chegar em procissão a cantar as ladainhas, a mim aquilo toca-me muito, é das peregrinações que me diz mais, porque todos a cantar as ladainhas de Nossa Senhora, a contornarem o santuário e depois a esperarem que se organize a procissão para irem todos à frente e Nossa Senhora atrás, como que a abençoar as freguesias, as paróquias, não é? E faz-me muita emoção. E recordo-me que aqui há uns anos, um senhor padre que estava doente ou aconteceu qualquer coisa e não podia vir com as paróquias, e uma senhora veio ela a cantar as ladainhas, mas o povo reuniu-se todas, as paróquias, reuniram-se todas na mesma, no mirador lá adiante, e vieram todos, era ela que fazia como que fosse sacerdote, mas o povo vinha ali todo em peso. Pois. Estas coisas a mim falam-me. Falando de tradições, uma das coisas que já tinha ouvido da parte do Sr. Padre Amorim tinha que ver, e disso eu recordo-me, apesar de puto, permita-me a expressão, somos melhores que lá está.
quando vinham à Senhora da Lapa, e eu recordo-me de facto, no tempo dos meus pais, dos meus avós, que a pé, não me recordo algum dia ouvir alguém a falar que vinha a pé para cá, mas de motorizada, quantas vezes, e também de bicicleta, mas que antes de chegarem à Senhora da Lapa eles vinham ao outro lado. Eu sei, mas o Sr. Padre Amorim contava isso muito melhor, como se fosse alguém do Baixo Minho, e que parece que já algum dia tinha acompanhado as nossas gentes de lá para cá. E estávamos a falar, entretanto, da Senhora dos Remédios, das festas de Lamego. Sr. Padre Amorim, recorda-se de... O que eu ouvia dizer... Sabia muito bem e sabe essa história toda, como é que nós fazíamos isso, nós, os nossos... O que eu ouvia dizer é que o Minho tinha muita devoção à Senhora da Lapa e foram eles que começaram, digamos, gradualmente a instituir um domingo, o primeiro na altura era o primeiro domingo de setembro, para virem. E começou aquilo a crescer. E ainda no tempo em que o Sr. Padre Vieira era o reitor, mas nós aqui os padres à volta tínhamos comunicação uns com os outros, e ele dizia, aquilo é uma pregação maravilhosa, muita gente, e chegou-me a falar em mais de 100 autocarros. Depois vinham para cá, e comecei a verificar uma coisa, é que a gente do Minho continuou a vir aqui, mas começou a distribuir-se por vários domingos, ou sábados ou domingos de setembro. E uma das razões, não seria só essa, é que eles vinham à Senhora da Lapa na véspera e depois à noite, depois lá depois do edifício, vinham de autocarro para aqui, até dormiam no autocarro e depois de manhã estavam aqui. E depois daqui das cerimónias da Lapa, regressavam para irem ver a procissão da Senhora dos Remédios, que era pelas 3 horas da tarde. Só que começou toda a gente a ter automóvel, e muita gente vinha de automóvel à Senhora dos Remédios, e até mesmo aqui também, já não vinham só de autocarros, e depois daqui para lá, chegavam ao Lamego, e era tanto o trânsito que não conseguiam entrar, quando entravam já tinha a pressão passada. Então, uma das coisas também que desmotivou. Então, passaram a distribuir-se pelos vários domingos. E foi então que eu comecei a ver cada vez menos gente nessa romaria e a distribuírem-se todos os fins de semana também. E então, comecei a pensar mudar o dia. E mudou-se para o segundo domingo. Mas depois no segundo domingo começaram a dizer, mas isto também não temos a Senhora da Penha lá ao lado, mais isto, mais aquilo. Senhora da Lapinha, mesmo também transferiram para o domingo. Também transferiram para o domingo. Então vamos para o terceiro. Mas não resolveu nada, continuaram a vir, uns no primeiro domingo, outros no segundo, outros no terceiro, e tal. E até alguns ainda em outubro. Então, o que é que vamos fazer? Então comecei a pensar em fixar no terceiro domingo, que de qualquer maneira estava mais livre também de outras coisas, e da Senhora dos Remédios, etc., no terceiro domingo. E então fazer no terceiro domingo um domingo da Senhora da Lapa em todo o mundo. E agregaste, digamos assim, todos os minhotos que não costumavam vir até aí, para poderem vir neste domingo. E agora, acabou por ser o terceiro domingo, e vejo que está, digamos, como que a querer se instalar muito bem outra vez a pregação do domingo no terceiro domingo. E é aí, permita-me, Sr. Padre, que em 2019 veio ao cima a ideia das comemorações dos 500 anos dos devotos, dos peregrinos, da Senhora da Lapa em todo o mundo, e acho que muito bem abençoado, o projeto também, daqueles, iam ser 3 anos, se não estou em erro, de festa, para comemorar os 500 anos, se me recordo. Nós viemos no segundo ano. Sim, sim. Porque no primeiro ano tinha vindo o grupo coral da Senhora da Lapinha, veio nossos vizinhos, Exato. próximos de nós também. E a ideia também prevalecia por aí, pelas conversas que tivemos na devida altura, precisamente no sentido de fazer com que os nossos minhotos
aos pouquinhos começassem a adquirir como fundamental o terceiro domingo do mês de setembro, para que realmente pudéssemos estar cá mais em peso. Bom, isso é apenas a minha opinião. Tenho a ideia que isto que funcionou, que está a funcionar, mas com esta coisa do Covid, isto amoleceu um bocadinho, não é? Este ano, voltando nós cá, e certamente com estas ideias mais amadurecidas das nossas gentes, relativamente a fazer a peregrinação à Senhora da Lapa, que durante 3 anos, porque foi assim basicamente, parou. Penso que as pessoas agora estão de alguma forma mais entusiasmadas com a ideia de voltarem, porque estão ansiosas, querem voltar mesmo. Natural. Nós estamos a fazer tudo por tudo para que realmente assim seja, não é? Portanto, esta é mais uma daquelas situações que... Mas, entretanto, agora aqui para o nosso reitor, Sr. Padre Joaquim, uma história que ouvíamos há um bocado, quando almoçávamos, de alguém relacionado também com Vizela. É porque Vizela não é só tradição, não é só folclore ou outras festas, também é futebol nesta altura. E alguma história que o Sr. Padre Joaquim nos contou que realmente nos deixou assim um pouco, como é que alguém dos nossos vizinhos, não vamos falar de nomes, nem o Sr. Padre sabe o nome, e se soubesse também não gostaria, também não disse. Mas de alguém que veio aqui fazer uma promessa algo esquisita, mas que de facto tem muito a ver também com as nossas gentes, com os saberes estar no desporto. Sim. Acho que era por aí, se o Sr. Padre se recorda. Sim, aqui há uns meses um casal veio aqui ao santuário e foram falar comigo, e o senhor aproveitou para se, entre aspas, confessar, porque uns tempos antes nós tínhamos descoberto um cachecol do Vizela colocado na grade, na gruta, no tempo em que o acesso à gruta estava vedado pelo causa do Covid. Mas ele aproveitou um intervalo que não havia quase ninguém e foi colocar um cachecol diante de Nossa Senhora para agradecer a subida de divisão do Vizela, portanto à primeira divisão, e achei curioso ele vir cá e confessar que tinha sido ele a fazer aquilo, de maneira que foi numa altura em que o acesso à gruta estava vedado, mas ele aproveitou para ir lá e depois foi uma senhora que foi chamar a atenção a dizer que não conseguia ver a imagem porque tínhamos colocado uma faixa na grade. E nós não tínhamos colocado nada. De maneira que fui lá e então fui ver e o espanto foi esse. Portanto, foi no ano em que o Vizela subiu à primeira divisão, portanto há 2 anos atrás, e o entusiasta do Vizela, que também é devoto de Nossa Senhora, de alguma maneira veio agradecer a subida de divisão, e nós esperamos que o Vizela se mantenha por lá há muitos anos. Vizela neste momento, nós estamos a falar no dia 2 de fevereiro de 2023 e o Vizela está mais ou menos a meio da tabela. Sim, queremos acreditar, porque alguém acredita em Vizela também, que Vizela pela primeira vez irá às competições europeias. Falar não custa, mas pelo menos estamos todos com a ideia de que vamos lá chegar, não é? E assim sendo, e se assim for, não tenho dúvidas que vamos ter muitíssimo mais gente depois. Sim. No terceiro domingo, aqui nas comemorações dos 25, dos 500 anos, também para comemorar, quem sabe, a ida de Vizela, para além de permanecer na primeira divisão, aos europeus. Vamos lá ver. Eu penso que vamos todos colocar-nos já numa posição de... É para lá que vamos caminhar. É para lá. E por que não? Então, por que não? Exatamente, temos o direito como os outros. Sim, com certeza. Temos que trabalhar para isso, certamente. Sim. À escola. O Sr. Reitor nomear, posso... Faça o favor, esteja à vontade. O Sr. Reitor nomear esta do futebol, da faixa lá na gruta. Eu reconheço que há muitas agentes do Minho têm mesmo uma fé muito enraizada em Nossa Senhora da Lapa. Eu já cheguei há bastantes anos atrás, fechava-se o santuário e tocavam-nos a campainha para abrir, se podíamos abrir a porta.
E o Sr. Padre Amorim até dizia assim, então, mas isto já não são horas de se abrir um santuário às 9h30, 10 horas da noite. E já no fim do verão, entrarmos já para a estação do outono ou inverno. E diz assim, Sr. Padre, bem, mas vamos lá ver quem são os senhores e tal. Assim, para sermos agradáveis, para as pessoas não ficarem, não, também para não ficarem decepcionados, virem, sabe-se lá de onde é que vinham. E então íamos, e eram 4 rapazes que vieram acompanhar um que prometeu a Nossa Senhora da Lapa que se naquela semana que lhe arranjasse trabalho, e arranjou, ele vir aqui, a primeira coisa que ele faria quando tivesse notificação de que tinha o trabalho, pronto, o emprego, vir aqui e disse que não daria o ordenado todo de uma vez daquele primeiro mês, mas que o daria de 2 vezes. E há assim muitos pormenores de gente do Minho, muito que eles sentem que é Nossa Senhora da Lapa de longe, como eles lhe chamam, mas que está muito perto deles, por aquilo que eu observei em muitas pessoas. E muitos casos, o caso de um senhor que não conseguiu, puseram fora de casa porque não pagava a renda e puseram-no, pronto, despediram-no, ele teve ordem de despejo e teve que despejar as coisas. Eu até acho isto assim bastante desumano, mas quer dizer, onde existe o desumano há a maior força de Deus, não é? E então, ou seja, onde há maior pecado, há maior perdão de Deus, não é? E aquele senhor também estava assim muito desorientado na vida. E veio aqui pedir a Nossa Senhora que olhasse por ele, pelos filhos dele e pela esposa, que não sabia que caminho havia de dar à vida, que até já tinha pensado no suicídio, mas que também esse não era o melhor caminho, uma vez que tinha filhos. E foi daqui para lá e disse que ia numa rua, veio aqui pedir essa graça à Nossa Senhora, que lhe abrisse um caminho na vida. E disse que ia andar numa rua e que veio de frente a alguém que lhe disse assim, bom dia, olha, o senhor pode-me dizer, queria-lhe fazer uma pergunta. E a pergunta era se conhecia ali naquela terra alguém que fosse capaz de lhe tomar conta de uma quinta e não sei quem, não sei. E ele diz, eu não sou bem aqui desta terra, sou ali mais acima, vim aqui para resolver um assunto. Mas o senhor anda à procura de quê? Perguntou-lhe o tal. Eu ando à procura de uma família, tenho uma quinta, tenho lá casa, precisava de uma pessoa que me tomasse conta daquilo. E diz ele, olha, eu por acaso estou desempregado, mas não sei se sirvo para o trabalho que me pede. Olhou para ele, serve. Assim com uma certeza, serve. E depois foi, aceitou, lá fizeram as suas conversações, aceitou e depois voltou a agradecer a Nossa Senhora e contou-me a história de que ia na rua e encontrou este alguém. Está a ver como a mão divina tem caminhos que nós desconhecemos. E aqui continuam as histórias e as memórias dos nossos povos, da nossa gente. E ali, como é que Deus permitiu aquele encontro ali no caminho? Há coisas Por estas impressionantes. e por outras é que a gente do Minho, a malta do Minho, continua a habitar e continua a gostar muito. Isto passa-se de geração em geração. Essa é uma boa verdade. É a maior satisfação que nos dá, de facto, estar aqui enquanto grupo para representar o município de Vizela e não só, eu diria,
toda aquela vasta região à volta dos vários concelhos que falava há um bocado, e portanto cá vamos estar, de facto, e acreditamos também que, ao contrário de 2019, como dizia o Sr. Padre Amorim, já anteriormente, noutras conversas, que foi a maior enchente que alguma vez os minhotos trouxeram cá, de pessoas, estamos a querer e acreditar que na próxima, e que já falta pouco tempo, é por isso que estamos cá hoje, a conversar, a trilhar. Parece-nos muito tempo, mas o tempo corre. Passa muito rápido. Hoje, esta pequena delegação, a representação da Câmara, aí pelo Bruno, aqui o nosso técnico de serviço, sempre a acompanhar-nos em tudo e em todas, seja nos festivais, tal como foi em 2019, aqui também. Depois aqui a nossa técnica, a professora Lívia, e aqui o nosso vice, o homem também da tocata, sempre disponível para a viola, para os cavaquinhos, para cantar também. E cá estamos nós, de facto, a trilhar o nosso caminho também, tudo para que possamos transmitir, entretanto, para os vizulenses e não só, lá para baixo. Eu digo sempre lá para baixo que estamos no Minho, mas nós estamos sempre mais a norte do que propriamente a Senhora da Lapa, não é? Mas é uma forma de ver as coisas no tempo, na perspectiva também. É para isso mesmo que nós estamos cá, e deixar o convite a toda a gente que nos acompanhe daqui até ao terceiro domingo, 17 de setembro, porque se foram cerca de 5 mil, como dizia ali o nosso Sr. Abade, Amorim, que estamos cerca de 5 mil, acho que vamos duplicar e triplicar em setembro o número de devotos da Senhora da Lapa, desta vez para os 525 anos, bodas de prata. Contamos com todos vós. Não sei, mais alguma coisinha para que venha assim ao cima, Sr. Padre? Nós depois colocámos ali as voltas ao filme. A Bíblia é muito engraçada também do Sr. Padre Vieira. Eu sinto uma admiração muito grande por a gente do mundo. Expressões dele. Pronto, assim, é aquela coisa do fogo, dizia ele. O fogo é que eu não gosto muito. As notas no manto também não. Estragam-me o manto toda a senhora. Mas eles gostam muito de ver as notas deles, todas penduradas no manto. E eu vejo-me aflito com eles. Mas eu gosto muito da gente do Minho. Só há um momento onde eles perdem a cabeça. É na hora da comunhão. Na hora da comunhão, perdem-me a cabeça. Poucos sacerdotes a dar a comunhão. As peregrinações, a peregrinação de setembro não tinha aqui sacerdotes. Ainda hoje não tem. A peregrinação que mais sacerdotes têm é a do 10 de junho, que estão aí as paróquias todas, não é? E então ele dizia, eu vejo-me aflito. Perdem-me a cabeça na hora da comunhão. Pensam que o Senhor que não chega para todos. E depois são poucos a dar. E é nessa hora que eu me vejo aflito com eles. Ou mais eu quero, porque de resto eu quero-lhe muito à gente do mundo. Temos sempre um bocadinho de vaidade, sem sermos vaidosos, mas temos sempre um bocadinho de vaidade. Mas acabaram por lhe fazer a vontade. Sr. Padre, então já que está contrafeito de ver as notas no manto, nós vamos pagar um manto novo à Senhora e vamos retirar as notas do manto. Mas havia sempre notas no andor, lá no meio das flores. Então eles não podiam pensar que até o vento caía, tudo, mas aquilo demorou a desaparecer, aquela coisa. Eles tinham que lá ir pôr a notinha lá ao pé da Senhora. Ainda aparecem casos pontuais, não tem que ver com isto, claro está, mas aqueles cortejos que às vezes fazem nas paróquias para a angariação de fundos, quantas vezes para obras e outras coisas que mais, as oferendas, os safates, os tratores de paus e outras coisas, madeiras, e aparecem sempre nas nossas aldeias por lá, certamente por aqui também acontece um pouco isso, já foi muito mais claro noutros tempos, em que há sempre aqueles senhores lá da terra que gostam muito de pegar na nota maior e pô-la sempre mais à frente possível, e se puder ali ao alto e ali picadinha, que é para toda a gente perceber, está ali segura e que a nota vai ali. E, para não falarmos, porque na nossa terra também já aconteceu isso, em que alguém vai propositadamente fotocopiar o cheque ou a nota, que é para pôr grande, mais alta, mais larga, lá pendurada no pau, no trator
da Madeira, ou em Barra dos Bois, que é para toda a gente ver que aquele de facto era o maior. Pronto, são ideias e vaidades também, que às vezes não ficam mal, outras vezes ficam também mal, mas pronto, faz parte da nossa tradição. Isso é bonito. E é bonito. Aconteceu comigo, a minha mãe, uma altura num desses cruzeiros, eu tinha pensado dar uma determinada quantia, acho que foi para a residência. E então também demos uns tabuleiros com comida para que fosse leiloado. Então a minha mãe queria que eu, para fazer bonito, para toda a gente ver e toda a gente saber, que eu ia dar uma oferta generosa, fosse leiloar o tabuleiro. Eu disse, não mãe, por amor de Deus. Ninguém precisa saber aquilo que eu dou, a minha mão direita ou a minha mão esquerda não precisa que seja a coisa direita. Eu não alinhei nisso, mas lá está, era a tradição. E a minha mãe também achava que era para fazer bonito, para dar nas vistas. Pronto. Sim. São formas de pensar e de sentir. E com estas palavras soltas, e falando das nossas histórias e tradições, das nossas memórias acima de tudo, nós estamos a quase a chegar ao fim desta visitazinha que fizemos. E, contudo, ainda vamos fazer aí uma voltinha ao sítio onde vão decorrer as cerimónias, para alguns detalhes também, e depois então voltarmos à nossa terra. Eu ainda gostava de encontrar o tal cartaz que o Sr. Padre Vieira fez para a peregrinação do Minho. Ele tem que estar, mas eu não encontrei. Já chegamos a falar disso. Quando aparecer, já sabe. Está aqui alguém interessado em levar, nem que seja uma cópia. Mas estava interessante aquele. Muito bem. Ora bem, e também deixar só Acho uma que daqui- palavra se permite, uma palavra de gratidão a esta ilustre comitiva que saíram cedo de Vizela e num dia de inverno vieram até à Lapa, devidamente agasalhados. Pois, se fosse o Sr. Abade nos E avisasse, nós não íamos lá aqui a tremer, não é? agradecemos esta disponibilidade, porque, embora assim a alguma distância, começam já os preparativos para a peregrinação do terceiro domingo de setembro, dia 17. De maneira que agradeço a presença, o interesse das associações, mas sobretudo também do município. Fará o favor de dizer isso ao Sr. Presidente e dizer que estamos todos à espera da multidão que virá no dia 17, porque aqui estamos todos em casa, não é? Junto da Mãe. E que venham sempre ao longo do ano, como têm feito até agora, porque isso nos alegra. De maneira que agradecemos e desejamos a todos os vizelenses a continuação de um bom ano de 2023, neste dia 2 de fevereiro, em que celebramos a apresentação do Senhor no templo. Então, que este Senhor que vem, que se deixa encontrar, seja também um companheiro de viagem para todos aqueles que vieram até nós, que vêm até nós, e garantir a todos que neste santuário, diariamente, rezamos por todos os peregrinos e pelas intenções que nos são colocadas. De maneira que bem-ajam e, se não for antes, em setembro, cá estaremos. Obrigado. Agradecemos muito, pode crer. Para nós é, acima de tudo, uma grande honra contar convosco e estar convosco, acima de tudo, quando chegar a horinha de nos manifestarmos como toda aquela gente do Baixo Minho, cá para cima. E eu volto a dizer cá para cima, e não estamos cá para cima tanto assim. É sempre que temos que passar algumas montanhas para chegar cá, de facto, mas será, de facto, uma grande honra voltarmos cá e depois continuarmos, porque, definitivamente, o terceiro domingo de setembro, continuar. Quero acreditar que vai continuar a ser o domingo dos minhotos. Muito bem. Muito obrigado. Com este projeto de ressuscitar o Minho. Estamos todos a trabalhar para isso, certamente sim. Muito obrigado. Vamos deixar morrer as tradições, esse é o nosso trabalho, nosso objetivo, um grupo de folclore. E avivar, vamos deixar morrer.